Vamos, tricolores! Mais um vídeo pro canal. Hoje a gente vai falar sobre o Fluminense aí com a possibilidade de quebrar um tabu de mais de 11 anos aí dos times brasileiros. Aí a gente vai falar também sobre o Fluminense dispensando alguns jogadores e vamos falar também sobre a atualização do Mundial, beleza, pessoal? Então vamos lá pro vídeo, mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, compartilhar para todos os amigos para a gente poder chegar a cada vez mais tricolores como eu, como você, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aí sobre um jejum que já dura mais de 11 anos. É isso mesmo, pessoal. Tem mais de 11 anos que nenhum brasileiro vence o Mundial de Clubes. Então a gente vai conversar sobre isso. Isso porque o último campeão em mundial brasileiro foi o Corinthians em 2012. Então, esse tabu já dura 11 anos que nenhum time brasileiro vence o Mundial e o Fluminense esse ano representa aí o Brasil e a América no Mundial. Então a gente tem essa missão aí de vencer o Mundial e quebrar esse tabu que já dura muito tempo, né, pessoal? Então, falando aí do último vencedor que foi o Corinthians em 2012, o Corinthians venceu aí o Mundial em cima do Chelsea com uma vitória de 1-0 sobre o adversário. Então, caso o Fluminense vença aí a sua partida de semifinal, que está marcada aí para o dia 18, às 15 horas, o Fluminense provavelmente vai enfrentar o Manchester City na final, no dia 22 de dezembro. Então, o Fluminense, se conseguir, vai quebrar um tabu que já dura muito tempo e vai ser uma vitória incrível, não somente aí para o nosso time, como também para o Brasil, né? Então, o Fluminense, como eu falei em vídeos passados, o Fluminense tem uma campanha muito parecida com a do Corinthians, principalmente na Libertadores, foi uma campanha parecida e também parece que vai se repetir algo parecido aí no Mundial de Clubes. Se vocês têm curiosidade de saber qual são essas relações aí parecidas, assista meu vídeo passado que eu falei sobre isso, procura aí nos vídeos passados que eu tô falando sobre isso, e porque é muito parecido mesmo, parece que tá escrito. Então, se o Fluminense aí se os times adversários aí que vão jogar, possivelmente vão jogar contra o Fluminense, duelar e chegar no Fluminense, um desses times pode ser inclusive o time que jogou contra o Corinthians na semifinal de 2012. Então a gente está falando aí do Al-Ahly, mas para isso o Al-Ahly vai ter que vencer o Al-Ittihad, que é um time mais favorito, né? Tem o Benzema e o Kanté. Ou então, se o Al-Ittihad não vencer, o Al-Ahly vai jogar contra o Auckland City, que é o time menos favorito, mas vai ter essa disputa, como eu falei no outro vídeo também, vai ter essa disputa entre Al-Ittihad e Auckland City, e o vencedor dessa partida vai disputar aí, vai disputar mais uma partida contra o Al-Ahly, e aí só após essa partida, esse vencedor vai disputar contra o Fluminense a semifinal. Então, se o Al-Ahly vencer essa partida deles, pode ser que o Fluminense jogue a semifinal contra o mesmo time que o Corinthians jogou e o Corinthians venceu e chegou na final contra o Chelsea, né? Então, assim, muitas coincidências e, poxa, parece que tá escrito, né? Vamos acompanhar para ver como é que vai ser isso. E, como eu falei, esse ano é o Fluminense aí representando o Brasil e a América no Mundial. E se o Fluminense aí seguir os mesmos caminhos do Corinthians e conseguir ter essas mesmas coincidências e a final tiver a mesma coincidência, então significa que o Fluminense vai ser campeão e a gente vai conseguir mais um título, né, pessoal? Então, assim, um excelente momento pra gente, um excelente cenário pra gente. Então, se tudo der certo, a gente vai conseguir conquistar esse título importantíssimo pro Fluminense. Então é isso aí, pessoal. Então, a próxima notícia, a próxima informação, a gente vai falar sobre o planejamento do Fluminense aí pro Mundial. Então, vamos falar só de Mundial, porque é o que importa pra gente nesse momento. E o Fluminense, o Diniz já fez um preparativo de treinos para a Arábia Saudita. Então, o Fluminense já está embarcando aí na próxima terça-feira, amanhã, né? Hoje é segunda, então amanhã o Fluminense já embarca aí para ir para a Arábia Saudita e já tem planos aí para os treinos do Fluminense na Arábia Saudita. O Fluminense está indo antecipadamente porque ele quer fazer alguns treinos para preparar o time ficar adaptado aí pro clima e temperatura da Arábia Saudita, que é bem quente, é bem escaldante lá o clima lá, o calor de lá. Então, como eu falei para vocês, o Fluminense aí
embarca aí dia 12 de dezembro, amanhã, e chega no dia seguinte, no dia 13 de dezembro, e não vai fazer nenhum treino lá, vai só chegar lá e descansar, vai chegar dia 13 de manhã, não vai fazer nada. No dia 14 está previsto aí uma atividade mais leve, que pode ser na academia ou no campo, mas algo bem leve mesmo para o corpo já ir se adaptando. E finalmente aí nos dias 15, 16, 17, aí sim o Diniz vai pegar o time para fazer um treino mais pesado e botar aí toda aí a tática de jogo em prática, e para o time já também já se adaptando ao calor, adaptando já ao clima para chegar na partida aí na semifinal, não sentir nenhum problema com respeito a isso. Então, e o Fluminense vai treinar esses 3 dias, vai treinar às 17h30, às 5h30, porque o calor lá impede qualquer jogador de treinar mais cedo. Porque, como eu falei, o calor de lá é muito quente, é deserto, né? Então, o deserto sabe como é, né? Então, finalmente, no dia 18 de dezembro, o Fluminense vai enfrentar aí o semifinalista, que vai ser às 15 horas, para decidir aí quem vai chegar na grande final. Então é isso, pessoal. O plano para o Fluminense de treinos na Arábia Saudita é esse. Na realidade, vão ser 3 dias de treino pesado para chegar na semifinal e estar ali apto para fazer uma boa partida. Então, a próxima informação que a gente vai falar sobre dispensa do Fluminense. Isso mesmo, pessoal. O Fluminense está dispensando alguns jogadores. Já vamos começar a falar sobre as dispensas para a temporada de 2024. E vamos falar sobre isso aí, porque o Fluminense está dispensando de alguns jogadores, principalmente jogadores que não estão no clube, que estão emprestados, e também jogadores que estão lesionados, né? Então, o primeiro jogador que a gente vai falar é sobre o Jorge, né? O Jorge, que veio emprestado para o Fluminense do Palmeiras no início do ano, e ele chegou com a missão de resolver o problema da falta de um bom jogador na lateral esquerda, né? Que a gente estava com uma carência de jogador esquerdo, lateral esquerdo já fazia uns 2 anos, e ele veio para resolver essa situação. E a gente ainda nem tinha o Marcelo, mas aí, para decepção da torcida, ele não chegou a performar muito bem. A galera não estava gostando da forma que ele estava jogando. E para piorar a situação ainda, ele sofreu uma grave lesão, que ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Então, ele simplesmente foi retirado aí da possibilidade de jogar, de ajudar o Fluminense. E até hoje ele está lesionado, está se recuperando ainda, porque uma lesão grave, rompimento de ligamento é uma lesão muito grave e demora aí de 5 a 6 meses ou mais para se recuperar. Então esse jogador aí, como que tinha contrato até o final de dezembro, não vai ter o contrato, o empréstimo renovado, e vai ser devolvido aí para o Palmeiras assim que ele se recuperar totalmente, né, da lesão dele, e ele não faz mais parte dos planos do Fluminense. Então, outro jogador também que vai ser dispensado é o William Bigode, que não está no Fluminense, né? Quem lembra do William Bigode sabe que o jogador também acabou não caindo nas graças, que era do Palmeiras, acabou não caindo nas graças da torcida do Fluminense. Ele veio, o Fluminense comprou, fez a aquisição do jogador, mas ele não jogou muito bem, então ele jogava uma vez ou outra, e ele acabou também se envolvendo numa polêmica aí com o seu antigo colega de trabalho de Palmeiras, que era o Gustavo Scarpa, né? Então ele se envolveu numa polêmica aí que ele supostamente tinha dado um golpe milionário no Scarpa. Então, após essa situação toda, ele já jogava pouco, aí ele meio que parou de jogar mesmo, e a gente não sabe se ele pediu um afastamento ou foi o Fluminense que afastou ele, mas foi divulgado aí que ele pediu um afastamento depois dessa polêmica aí, desse golpe milionário que ele deu no Scarpa. E depois de um certo tempo que ele estava afastado, o nome dele aí apareceu no Atlético Paranaense, parece aí que ele foi emprestado para o Atlético Paranaense, e ele jogou por lá até então, né, depois dessa questão aí, essa polêmica do golpe, e ele está lá até hoje, e o contrato dele, o Fluminense comprou ele, o contrato dele também vence agora em dezembro, e o Fluminense não pretende renovar o contrato dele, né, pessoal? Então foi um caso muito complicado, e vamos falar aí do último, que foi o que mais foi comentado na internet, na mídia aí ontem, né, no domingo, que é sobre o caso do Caio Paulista. É isso mesmo, pessoal. Caio Paulista, que também, né, tem uma certa polêmica com a torcida. Ele foi adaptado, ele é um atacante que foi adaptado para a lateral esquerda, quando o Fluminense estava com essa carência de lateral esquerda. E ele foi muito criticado na época, sempre foi criticado.
e ele acabou sendo emprestado para o São Paulo. E quando ele fez quando foi emprestado, tinha uma cláusula de opção de compra, e após o jogador aí se firmar no São Paulo e ajudar na conquista da Copa do Brasil lá para o São Paulo, ele que tinha esse empréstimo até o final desse ano, o São Paulo resolveu aí, e foi informado nesse domingo que o São Paulo já tinha falado há bastante tempo, né, que o São Paulo estava com interesse de fazer a compra do jogador. Então o São Paulo vai acionar esse dispositivo do contrato de opção de compra e vai fazer a aquisição do jogador. Isso mesmo, pessoal. Então, o que já estava sendo especulado há bastante tempo realmente vai acontecer. O jogador aí, Caio Paulista, vai deixar de ser jogador do Fluminense para vestir a camisa aí de forma permanente e definitiva no São Paulo. Então, lembrando aí que o valor aí para fazer a compra do jogador é de 17 milhões, aproximadamente 17 milhões de reais. E esse valor aí acabou sendo negociado. O Fluminense não tem o que fazer quando tem opção de compra no contrato. Se o Fluminense pode fazer de tudo para querer ficar com o jogador, mas o jogador é do time que foi feito esse contrato, então no caso do São Paulo. Então o São Paulo, quando ele exerce essa opção de compra, não tem o que o Fluminense possa fazer. Então o Fluminense só resta o Fluminense aceitar, já que se o time realmente pagar o valor que está no contrato, o São Paulo vai pagar esse valor que está no contrato, então o Fluminense não tem o que fazer. Então o Fluminense tentou aí negociar com o São Paulo para receber esse valor de uma forma integral, né? Valor à vista, só que o São Paulo pediu para que fosse parcelado esse valor e o Fluminense acabou aceitando. Então esse valor de 17 milhões vai ser pagado de uma forma parcelada, perder de vista, né? No boleto, aí no carnê. Então, Caio Paulista está saindo do Fluminense para ficar em definitivo em São Paulo por 17 milhões de reais. E o Fluminense acabou enxergando isso com bons olhos, porque agora para a posição de lateral esquerdo já tem dois bons jogadores, que é o Marcelo e o Diogo Barbosa, que está todo mundo gostando do desempenho do jogador. E então se ele voltasse para o Fluminense, ele não ia ter muito espaço. E também o Fluminense enxerga que nessa negociação o Fluminense vai conseguir obter aproximadamente 10 milhões de reais no lucro aí, porque quando ele comprou o Caio Paulista, ele pagou aproximadamente 7 milhões. Então é isso aí, pessoal. Caio Paulista saindo do Fluminense, que essa saída é mais importante, né? Eu particularmente gostava muito do jogador, porque eu achava um jogador de explosão, de corrida ali. Então, assim, como o Diniz tem esse tipo de jogo, que é jogo de deslocamento, é toque de primeira, assim, o Caio Paulista não tem esse perfil, assim mesmo como o Lelê, que eu acredito que o Lelê também não tem muita chance aí de performar muito bem no Fluminense, que a habilidade do Lelê não é toque de bola, é explosão, assim como o Caio Paulista. E eu fico pensando, caramba, cara, imagina quando o Diniz sair do Fluminense. Vamos pensar o seguinte cenário, pessoal. O Diniz, o Fluminense, é campeão do Mundial. Na Arábia Saudita, aqueles caras que tem aquele caminhão de dinheiro que encosta, assim, todo mundo aceita. E assim como o Odair Helma, né, aceitou sair do Fluminense, porque botaram um caminhão de dinheiro na frente dele assim. Eu fico pensando, se o Fluminense ganhar bem esse Mundial, com certeza alguém vai encostar ali da Arábia Saudita, jogando na Arábia Saudita. O cara jogando, o Diniz jogando na Arábia Saudita, onde os caras têm dinheiro e todo mundo tendo visibilidade, e o Diniz ganhando bem. O que vocês acham que vai acontecer? Cara, vão botar um caminhão de dinheiro assim na frente do Diniz, o Diniz não vai recusar, e o Fluminense vai ter todos esses jogadores que só jogam bem com o Diniz, e vai perder todos esses jogadores que, né, jogam bem aí com outros treinadores que tem explosão, como o Caio Paulista. E o Fluminense, cara, vai ficar muito mal, porque só vai ter esses jogadores aí de toquinho e nenhum outro treinador sabe jogar esse tipo de jogo. Então, assim, eu fico pensando o que vai ser do Fluminense quando perder o Diniz. Vai ser igual o Fluminense quando perdeu o Unimed. Então, assim, cenário devastador. Não vamos pensar nisso, não vamos pensar no Mundial, mas realmente eu particularmente gostava muito do Caio Paulista. Eu fico muito triste com a saída dele, porque eu acho que ele poderia desempenhar um bom papel no Fluminense se não fosse o Diniz, né? O Diniz até tentou encaixar ele no tipo de jogo, mas ele não se encaixou muito bem. E também o Caio Paulista também é um jogador que, quando o Fluminense estava com empréstimo e foi contratar, ele começou a jogar muito bem. Só que depois, quando o Fluminense contratou, ele começou a jogar mal. Ele, uma partida que ele, cara, chutaram pro gol, ele estava sentado no meio na frente do gol e não tinha ninguém. E ele atrapalhou um gol do Fluminense. Então, assim, eu acho que o Caio Paulista é um pouco folgado, mas eu acho que ele tem boas habilidades que poderia ser muito bem utilizado no Fluminense. O que vocês acham, pessoal? Vocês concordam com... Comente aí nos comentários aí o que vocês acham. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, dar like, se inscrever no canal, beleza? Vamos, tricolores!